Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar por aqui em mais um Faísca Tá On. Um Faísca Tá On especial. Vamos conversar aqui um pouco sobre a atuação da seleção brasileira ontem à noite na estreia da Copa do Mundo. Uma atuação bem abaixo, um placar que, olha, se não ficou justo, ficou justo. Porque eu confesso a vocês que em determinado momento eu estava apertando a mão e falando: olha, deixa 1-1 que tá tudo certo. Trazer aqui algumas coisas táticas, algumas coisas técnicas, enfim, trocar uma ideia, que é o que eu sempre faço com vocês por aqui no Faísca Tá On. Lembrando que o Vasco é a Copa de quem acompanha o Atenção Vascaínos. Então, hoje, esse Faísca fala de seleção. Hoje à noite, a gente terá aí o AV na Copa, com todos os integrantes falando de Copa, mas sempre, a qualquer momento, pode aparecer para você uma notificação trazendo notícia do Vasco. Então, se inscreve, senta o dedão no like e compartilha. O que você não pode deixar de passar também é essa opção que nós damos aqui para você de comprar na Fut Fanatics. Tá vendo esse QR Code que tá aí na tela, torcedor? Pois então, pega o seu celular, escaneia esse QR Code, entra no mundo da Fut Fanatics, utiliza o cupom Atenção Vascaínos que você terá até 7% de desconto em todo o site. Eu, se fosse você, não deixava passar e dava essa moral usando esse cupom. Depois da vinheta eu volto, falando muito. Ancelotti, Ancelotti, abre o teu olho. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, ontem o torcedor brasileiro aí em geral pôde observar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Lembrando, antes de tudo, que a gente sempre tem que ter o entendimento que do outro lado tem um adversário e o Marrocos, há tempos, é um adversário aí, pelo menos do segundo escalão do futebol mundial. Lembrando que na última Copa do Mundo, o Marrocos aí fez uma semifinal de Copa do Mundo, em que acabou eliminando primeiro a Espanha nos pênaltis, depois eliminou Portugal e acabou perdendo só para a França na semifinal por 2-0. Ou seja, é uma seleção que vem se colocando aí entre as melhores do mundo desde o último ciclo de Copa. E o técnico do Brasil, o Carlo Ancelotti, ontem resolveu fazer algumas alterações em relação àquela equipe que praticamente a imprensa do mundo estava colocando como a titular. Os dois laterais, Alexandro e Danilo, seguraram. Ele entrou com o bem mais ou menos Ibañez na lateral direita e com o Douglas Santos na lateral esquerda. O meio de campo, ele manteve a estrutura com o Casemiro, o lento Casemiro e o Bruno Guimarães. E lá na frente ele fez a opção de ter o Paquetá pelo lado direito no início do jogo, com o Igor Thiago, desculpa, lá na frente, fazendo essa função de centroavante, de homem de área, e com o Rafinha um pouco mais atrás e com o Vini Júnior aberto pelo lado esquerdo. Quem acompanha os nossos comentários aqui no Atenção Vascaínos tem o entendimento que eu tenho duas teorias sobre a seleção brasileira há algum tempo. A primeira delas, jogador que atua no futebol brasileiro dificilmente pode ser titular da seleção brasileira. E eu faço isso pelo nível de enfrentamento que o jogador tem aqui, jogando na nossa liga. Porque eu não vou ficar aqui contando a história da carochinha, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. O Campeonato Brasileiro é difícil pelas equipes que disputam entre elas. Agora, para nível de enfrentamento de jogador, não tem comparação o que é um campeonato europeu da primeira prateleira do que é o Campeonato Brasileiro. E o Paquetá ontem, como era esperado, caiu por cima da bola, uma atuação ridícula. E aqui não tem clubismo nenhum,
E eu já vou chegar aqui do porquê que não tem clubismo nenhum. O Paquetá não tem a mínima condição de ser titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo. E por que não tem clubismo da minha parte quando eu faço a análise aqui no Atenção Vascaínos? Porque do meio para frente, o Brasil tem um titular indiscutível, que é o Vinícius Júnior. E isso eu não estou falando agora que ele fez o gol ontem, isso eu falo nos meus comentários, quem é meu amigo, quem acompanha, porque geralmente aqui no Atenção Vascaínos a gente fala pouco sobre esse tema, mas nos grupos de WhatsApp, inclusive no grupo de membros do canal Atenção Vascaínos, eu sempre falo isso lá, que o Vinícius Júnior é disparado, mas disparado o melhor atacante do futebol brasileiro, até com alguma distância em relação ao segundo colocado. E da maneira que o Ancelotti montou a equipe do Brasil ontem à noite, ele fez essa linha de 4, com o Ibañez ali completamente perdido. Gente, não tem a mínima característica para jogar de lateral direito. É ruim de passe, é ruim de apoio. Óbvio, sendo zagueiro ia ser difícil ser de apoio, mas não consegue fazer nenhum tipo de ultrapassagem. O 1 contra 1 dele é devagar. Se ele recebe a bola e está de costa, ele não tem outra opção a não ser recuar essa bola para o Alisson. Não consegue arrastar por dentro, não consegue passar a bola com a perna esquerda para zagueiro. Uma completa tragédia essa história de Ibañez na lateral, sabe? Uma completa tragédia, e eu espero que o Ancelotti possa ir no decorrer da Copa ver que não é por aí, não é ali que a gente vai resolver o nosso problema. Eu até acho que o Marquinhos poderia vir para a lateral direita, com o Bremer entrando na zaga ao lado do Gabriel Magalhães. Mas ele fez essa estrutura com os dois volantes, o Paquetá e o Rafinha meio que querendo trocar de posicionamento, algo também bem confuso da gente entender, com o Vini lá pelo lado esquerdo. E o Igor Thiago com essa função de 9 de área. A equipe do Marrocos sai na frente, faz o gol, principalmente naquela posição ali na frente dos volantes. O jogador marroquino teve tempo de dominar a bola, levantar a cabeça, abrir uma gelada, acender um cigarro, tomar um golinho, dar uma tragada e daí fazer o lançamento. O jogador entra no meio dos dois zagueiros do Brasil e acaba fazendo 1-0. E olha que o Marrocos aí depois teve a oportunidade até de ampliar. Só que o Brasil tem a individualidade, e isso ninguém tira de alguns jogadores do futebol brasileiro. E o Vinícius Júnior, em golaço mesmo, partiu para dentro, um dos melhores 1 contra 1 dos últimos 10 anos do futebol mundial. Tirou. Eu sei que tem muito torcedor do Vasco que vai ficar vai me encher o saco aí nos comentários sobre a questão do Vinícius Júnior, mas é isso, é um jogador que já decidiu 2 Champions League, é um jogador diferente o Vinícius Júnior. Até na seleção brasileira, fica um pouco abaixo daquilo que é no Real Madrid. Só que é fácil você entender. No Real Madrid é uma equipe que ele tem vários jogadores para fazer esse jogo de aproximação, para fazer esse jogo apoiado, e na seleção brasileira é tudo muito espaçado, é tudo muito longe, é tudo muito... parece que não tem conexão essa equipe, parece que não é algo muito treinado, sabe? Eu tô me segurando para falar uma expressão aqui, para não parecer o profeta do Apocalipse na primeira rodada da Copa, porque a Copa não é como começa, a Copa é como termina. Mas ontem eu tenho a sensação que o Brasil é um deserto de ideias, um deserto completo de ideias que acaba sendo mascarado pelas suas individualidades. Já no intervalo, o Ancelotti faz 2 substituições, tira o devagar, o lento, o moroso Casemiro, coloca o Fabinho, e lá na lateral direita, tira o bem mais ou menos Ibañez e coloca aí o Danilo para fazer aquela função. Depois veio aí com outras alterações, botou o Matheus Cunha na equipe também. Eu acho que o Matheus Cunha até entrou bem, daqueles que entraram aí, para mim foi o que melhor desenvolveu. Colocou o Luiz Henrique, que tem uma postura muito ruim sem a bola, muito ruim. Aquele Luiz Henrique que parte para cima, que tem a bola, que é decisivo, que muita gente acaba colocando o carimbo de jogador de segundo tempo, eu não gosto disso, mas sem a bola é uma draga completa, não participa do jogo. Eu até estava conversando com um tio, um irmão da minha mãe, jornalista, já aposentado, mas entende de bola. Ele ainda falou, pô, o Luiz Henrique foi pouco acionado, mas eu falei, aí que tá. O Luiz Henrique é aquele cara que se você não aciona, ele não liga, e também não faz questão de ligar. Fica lá na ponta sem conexão nenhuma, até porque atrás dele também não é um lateral hoje, é o Danilo, que tem muita dificuldade de apoiar, e esse time do Brasil acaba virando um deserto de ideias. Não vou aqui ser clubista e ficar berrando e gritando pela escalação do Rayan. Até acho que o Rayan poderia, em algum momento, fazer parte dessa seleção. Agora, a não entrada do Endrick
num jogo que o Brasil não teve nenhum momento na frente do placar, precisou sempre correr atrás, conseguir o empate e poderia buscar a vitória, é algo que eu confesso a você, torcedor, que eu acho o Ancelotti bem com as suas escolhas bem duvidosas. Não é possível que um jogador com a força do Endrick, com a velocidade do Endrick, com o poder de finalização do Endrick, fique no banco para todas essas opções aí que ele acabou testando na equipe do Brasil ontem. E olha, eu digo mais, jogadores igual o Rafinha, que há meses não apresentam bom futebol, estão fazendo hora extra da titularidade dessa seleção brasileira. Se a gente parar para analisar aquilo que foi o jogo de ontem, pouquíssimos jogadores passaram ilesos por essa estreia do futebol brasileiro. Enfim, uma breve análise é essa. O Brasil me parece uma equipe com muita dificuldade de se conectar entre os jogadores, jogadores improvisados, jogadores fora de posição e com muita pouca conexão. Para um início de Copa, bem abaixo. Claro que agora o Brasil tem 2 jogos na primeira fase que provavelmente deve vencer e deve vencer bem. A questão deve ficar no saldo para ver quem vai ser o primeiro do grupo, mas preocupa, principalmente já para um primeiro mata-mata, a qualidade do futebol que o Brasil apresentou no dia de ontem. Galera, faço um convite aqui para você. Primeiro, senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais. Segundo, hoje à noite, se liga aqui que a gente vai ter uma grande mesa redonda com todos os integrantes do Atenção Vascaínos para falar de Copa. E eu já posso falar aqui para você. Você acha mesmo que ia ficar um dia inteiro sem notícia de Vasco? Esquece, você está errado. Hoje à noite, se liga aí que com certeza tem muita opinião e informação sobre o Vasco também. Um abraço, galera, e se liga aqui no Atenção Vascaínos, porque o Vasco é a nossa Copa. Valeu! Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!